Mas quando você tá com o seu ego tão inflado, quando você tá com tantas feridas que você não permite que Jesus cure, você não consegue ser amor na vida das pessoas, você não consegue amar as pessoas verdadeiramente. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos privilegiados, nós somos filhos do pai da fé. O que adianta se não estuda as Escrituras? O que adianta se não anda em comunhão com Deus ter este privilégio? Religiões completamente diferentes, crenças completamente diferentes, estavam preparados, estavam naquele lugar e sabiam mais do que as pessoas que deveriam estar preparadas. Eles tinham condições de saberem a época exata do nascimento de Jesus e deviam estar prontos e, na verdade, não se encontravam prontos. Oi, seres humanos! E aí, tudo gente? bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manacast. Eu sou Yuri Meu nome é Duda. e hoje estamos aqui para mais um episódio, desse podcast incrível que temos certeza que é o seu favorito. Estamos super felizes por estar em mais um episódio com vocês. E hoje a gente tá com um convidado, assim, super especial, super amado por nós. Com vocês, Pastor Dudu. Uhul! Estamos juntos, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela honra do convite. É sempre muito bom participar do Manacast. Essa é a segunda vez que eu venho e toda vez que convidar, tô dentro. É um prazer, Muito Pastor. obrigado por aceitar o nosso convite. E já nessa onda de missão que a gente está tendo Que é na o tema nossa da nossa lição, temporada. janeiro. Tem o que em janeiro? A missão Caleb, certo? E chegou no nosso ponto que o senhor é ali chefe, não é isso? Da missão Caleb aqui na AB. E a gente queria saber do senhor contar um pouco sobre como é essa missão para os adolescentes que estão assistindo a gente nesse momento. A missão Caleb, ela vem num processo crescente. Imagina só que nós já atingimos cerca de 70 mil inscritos participando em uma das nossas edições nesses últimos 6 anos. Então, a gente tem a imersão da igreja numa atitude missionária intencional. Não é fazer missão por fazer, é com a intenção, de fato, de desenvolver pessoas que estudem a Bíblia para que recebam um apelo, para que tomem uma decisão. E a missão Caleb, apesar de estar sendo realizada em janeiro, ela não começa em janeiro. A missão Caleb começa ali por volta de setembro, outubro. O primeiro passo são as inscrições, depois a decisão de quantos grupos que teremos, quem é que vai pregar, quem é que vai ser o líder, onde vai ser o ponto, quantas pessoas estarão no nosso ponto. A galera veste a camiseta e já começa a preparar o ponto lá no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, para quando começar a missão Caleb, o terreno já está preparado, a semente já foi lançada. Aí a missão Caleb é mais efetiva. Se você não fizer esses passos com antecedência, esta antecedência que eu estou falando, aí a missão Caleb, ao invés de ser um processo de colheita, ela vai ser um processo de plantio. Você vai usar o mês de janeiro para fazer aquilo que você deveria ter feito em outubro, novembro e dezembro. Isso significa que a tua missão Caleb, ela vai ter um pequeno atraso, um pequeno delay, mas ainda assim vai ser relevante, vai ser importante e precisa ser feito. Agora, embora a concentração seja em janeiro, aquela bomba missionária explodindo para a glória de Deus, aquela dinamite do evangelho, apesar de ser em janeiro, uma vez que você é Caleb para sempre. É isso aí. Então você vai continuar fazendo o seu trabalho. Você não vai abandonar suas ovelhinhas no mês de janeiro, quando terminar o mês. Você vai continuar tratando e cuidando delas fevereiro, março, abril, maio, e aí sucessivamente. Sim, e é muito importante falar também que a missão, ela não é feita apenas em outros lugares. Você Exatamente. que não tem dinheiro para viajar, para ir para outro país, para ir para outro estado pregar o evangelho, faz missão em sua escola, em sua vizinhança, fala para seus Na colegas. sua casa também. É isso. Então, missão é falar de Jesus para alguém, independente de onde seja. Pode ser no Japão, do outro lado do mundo, ou pode ser aqui mesmo, pertinho, no seu bairro, de seu vizinho. Tá ótimo. É a missão que Deus quer para espalhar o evangelho para todo mundo. É isso aí. E na lição dessa semana a gente vai falar bastante sobre isso, né? Fala um pouco pra gente. Na lição dessa semana, tem uma história muito interessante, que é a história dos Reis Magos. Os Reis Magos eram pessoas muito importantes naquela época e não eram de Israel.
eles eram forasteiros. Então, por serem forasteiros, a gente pensa, eles não tinham as mesmas crenças, eles não tinham as mesmas religiões, mas os reis magos em si, eles estudavam muito as escrituras, e principalmente as profecias, não é isso, pastor? Na verdade, eram indivíduos muito cultos, né? Porque não estudavam, como você citou, não somente o ramo da filosofia, mas eles dedicavam tempo para estudar a Bíblia hebraica também, o que o povo judeu utilizava como regra de fé e prática. E é interessante falar sobre reis magos, que quando a gente fala assim mago na nossa cultura ocidental, aí já pensa logo naquele chapelão compridão que você pula e tira enfim, aquelas magias super poderosas e o cara tem uma magia para tudo. O rei da magia, o rei mago, não se tratava disso. Tratavam-se de filósofos, estudiosos não só da filosofia, mas como foi citado aqui anteriormente por você, Yuri, indivíduos que estudavam também as escrituras sagradas. E o mais interessante é que Deus usou esses reis magos, eles estudaram. E quando chegou a hora que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu, os reis magos, eles, vamos dizer que foram os primeiros a ficar sabendo disso. Porque eles estavam tão antenados, eles estavam tão ligados nas profecias e estudaram tanto que eles perceberam a sucessão de acontecimentos e quando eles viram o que não era uma estrela, né, que fala que tinha uma estrela no céu, não, eram anjos guiando eles até Jerusalém, eles falaram, é a hora, nasceu o Messias, a gente precisa estar lá colado para ver esse menino, para dar presente, porque é ele que vai libertar a humanidade. E a gente já entrando, desculpa interromper, mas já entrando nesse rumo que a gente pode perceber a importância da gente ler a palavra de Deus mesmo, da gente buscar ter entendimento e buscar ter intimidade com Deus também, porque é exatamente isso que eles tinham. Eles eram cultos, eles buscavam entender as escrituras mesmos, eles buscavam entender. Então, acho importante a gente ressaltar isso, a importância da gente ler a Bíblia, para a gente estar atento a todos os sinais. Eu queria saber do senhor, pastor, qual é a, parte dessa história que o senhor mais gosta, assim, e que pode trazer uma nova visão? Quando você estava falando sobre a estrela, que na verdade são anjos, Ellen White nos esclarece isso no livro Libertador, e ela fala que os anjos estavam conduzindo aqueles que estavam estudando as escrituras. Uma coisa me deixa triste, não porque foram os magos, os reis magos de outro povo, de uma outra civilização, de uma outra nação, que foram guiados. Isso não me deixa triste, me deixa feliz porque eles estudavam as escrituras. Sim. Mas o que me deixa triste é que aqueles que deviam estar preparados não estavam. O povo de Deus recebeu a profecia desde os dias de Daniel, no capítulo 9. Eles tinham condições de saberem a época exata do nascimento de Jesus, o período certinho, e deviam estar prontos, e, na verdade, não se encontravam prontos. Aliás, se você olhar a história do povo de Israel, eles não estavam prontos, número 1, para o nascimento de Jesus, os discípulos não estavam prontos para a morte de Jesus, e agora nós temos uma pergunta importante, estamos prontos para a volta de Jesus? Porque não estavam prontos para o nascimento, não estavam prontos para a morte, e a pergunta é, estamos prontos para a volta de Jesus? Agora, o que eu vejo aqui de lindo nessa história? Número 1, a primeira coisa que eu vejo, todo indivíduo que estuda a Bíblia, automaticamente ele é conduzido por um anjo. Se a estrela são os anjos, como acreditamos que de fato são pela revelação, os anjos de Deus estavam guiando aqueles que estavam estudando as escrituras sagradas. Lamentavelmente, não eram os integrantes do povo de Deus. Lamentavelmente. Mas fica aí uma promessa. Todo indivíduo que com coração sincero estuda as escrituras sagradas receberá a guia do anjo do Senhor na condução da vontade de Deus. Então, se você estuda a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, se nós estudamos com sinceridade, o anjo estará sempre orientando o caminho a seguir. Essa estrela está à nossa disposição, Yuri. Essa estrela está à nossa disposição. Me achará, Duda. E o interessante dessa história é que Deus capacitou os reis magos para que eles pudessem espalhar a mensagem. Porque eles foram uma espécie de mensageiros. Quando eles chegam em Jerusalém, eles não sabiam para onde ir, eles não sabiam onde Jesus tinha nascido. Então eles logo pensaram, vai ser um rei, tal, deve ter muito poder, deve ter muita força, vamos para onde? Vamos para o palácio.
E eles chegam no palácio, perguntam ao rei, onde foi? Cadê o menino? Nasceu um super poderoso, ele veio do céu, cadê o menino? E aí o rei não sabe de nada, e isso desencadeia uma série de reações, onde matam diversas crianças e tal. E o interessante é que os reis magos de outros países, que deveriam ter culturas completamente diferentes, religiões completamente diferentes, crenças completamente diferentes, estavam preparados, estavam naquele lugar e sabiam mais do que as pessoas que deveriam estar preparadas, como o senhor Você falou. já ouviu a expressão, os filhos às vezes, não das trevas, porque eles não eram filhos das trevas, né? Mas você já ouviu a expressão de que as pessoas de fora, às vezes, estão mais antenadas do que a gente que deveria estar por termos o contato com o evangelho? Às vezes a gente se acha o privilegiado porque a gente tem verdades que, de repente, outros não praticam, né? Nós somos, o povo de Israel contextualizando, nós somos descendentes de Abraão, nós somos privilegiados, nós somos filhos do pai da fé. O que adianta se não estuda as Escrituras? O que adianta se não anda em comunhão com Deus ter este privilégio? É um privilégio que não está sendo aproveitado, que não está sendo usufruído. Aí a gente agora se sente privilegiado como adventistas, né? Que eu sou muito privilegiado. Só que, às vezes, as pessoas que estão fora da nossa denominação estão agindo com um cristianismo mais presente na vida dos outros do que nós que reputamos defender a verdade. Quero te dar um exemplo. Quero até desabafar. Virou terapia agora. Virou terapia. Eu me lembro que uma vez uma igreja adventista entrou em construção em uma cidade onde eu trabalhava. E eles ficaram sem lugar para se reunirem. Não tinham lugar. E o pastor da igreja batista daquele bairro ficou sabendo que a igreja não estava tendo condições de se reunir por causa da obra e não conseguiram lugar. O pastor bateu na porta da igreja e ofereceu o templo da igreja batista para que eles pudessem se reunir. E a igreja ficou reunida lá quase que por 1 ano no templo da igreja batista, enquanto estava reformando o seu templo. Pergunta, que não quer calar. Quando nós, adventistas, bateríamos na porta de uma igreja batista em reforma para oferecer a eles a possibilidade de cuidar do nosso templo? E se eles viessem à porta pedir, quantas vezes a gente ia ter que reunir a comissão para saber se autorizaria aquelas pessoas que não são da crença usufruírem do nosso santo templo? É uma pergunta. Às vezes o pessoal está vivendo mais o amor do que a gente, estão praticando mais a palavra do que a gente que reputa ter a verdade. Eu preguei agora no mês de dezembro último, em São Paulo, numa vigília, onde o líder de jovens da associação em São Paulo, na cidade de Campinas, recebeu o privilégio de usufruir de um templo de uma igreja, que é um templo assim que eu vi poucos lugares, um templo tão magnífico, tão preparado, e um templo que eles pagam R$160 mil por mês de aluguel para usufruir daquele espaço. Você imagina um estacionamento fantástico, parece um shopping. A igreja, uma estrutura, a igreja com LED gigante. Gente, sem palavras para descrever a beleza daquele templo. E sabe quanto o pastor cobrou para que 2.000 jovens adventistas pudessem fazer uma vigília ali? Nada. Free. E ainda perguntou se para este ano de 2025, vão desejar utilizar novamente, sem cobrar nenhum tostão. Quantas comissões nós teríamos que reunir para poder definir se abençoaríamos a vida de alguém que quisesse usar o nosso espaço? Não, esse pessoal que come carne de porco não vai pisar aqui, não. Então a gente fica falando demais do evangelho e vivendo muito pouco. Nisto conhecereis verdadeiramente que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você encontra nos reis magos uma turma mais preparada do que aqueles que faziam parte do povo de Deus, porque eles estavam sendo direcionados por aquilo que eles estudavam. Eu estou sendo de verdade direcionado por aquilo que eu estudo? Tem um anjo de fato guiando os meus passos ou é, na verdade, o meu ego que me guia? Aí a gente vai ver qual que é a diferença, porque tem muitos filhos, entre aspas, das trevas, que não são das trevas, nós aqui os caracterizamos assim, que são mais prudentes que os filhos da luz. E aí a gente tem a igreja visível e a igreja invisível.
O povo de Deus, Israel, o povo invisível, fiéis de todas as nações que seguiam a estrela tal qual os reis magos, preparados porque estudavam as escrituras. Aí fica aí o tapa na nossa fuça, na nossa cara, para a gente aprender a virar gente. E a palavra de Deus também fala que Deus é amor, né? Então, uma pergunta que eu acho que fica pra gente também, principalmente pra nós adolescentes, é que se a gente tá aberto a... Como é que eu posso falar? Se a gente tá aberto a ser esse amor, ser Jesus na vida das pessoas, ser a Bíblia que muitas pessoas precisam. Porque às vezes a gente olha muito, eu vejo que tem muitas pessoas olhando muito para as indiferenças. Isso acaba tapando a visão delas. Isso acaba criando uma barreira, porque quando você olha para o seu próximo, independentemente do que ele te tenha feito, quando você olha para o seu próximo com amor, você olha para o seu próximo e consegue enxergar as necessidades dele e que você pode ajudar, você se oferece para ajudar. Mas quando você tá com o seu ego tão inflado, quando você tá com tantas feridas que você não permite que Jesus cure, você não consegue ser amor na vida das pessoas, você não consegue amar as pessoas verdadeiramente. Então eu acho muito importante que a gente realmente faça esse exercício mental. Se a gente tem cumprido a missão que Deus nos chamou para ser. Se a gente tem mostrado realmente Jesus através das nossas ações. Agora quer ver uma coisa? Às vezes a gente não faz a missão e fica chateado com quem faz. Exatamente. Exemplo, o povo de Israel devia estar fazendo a missão, preparando a recepção para o Filho de Deus que vai nascer. O Messias virá. Eles vacilaram, não estudaram a profecia de Daniel e Jesus foi claro. Se você perceber o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, o Senhor Jesus diz assim, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o tempo cumprido? Do jeito que anunciei por intermédio de Daniel no capítulo 9, quando eu viria, eu acabo de cumprir o tempo. Por isso que ele falou, cumprido. E os vacilões não estavam prestando atenção, como somos vacilões hoje, se não estamos antenados nas Escrituras Sagradas. Aí você percebe que o povo recebe a visita dos reis magos, dos sacerdotes, e ficam chateados, mano. Aborrecidinhos. Quem que vocês pensam que são, que conhecem alguma coisa que a gente não sabe, que recebem uma notícia que nós não recebemos? Como é que vocês, que não são do povo de Israel, imaginam que estão sendo conduzidos por Deus quando nós, que somos os filhos, os sacerdotes legítimos aqui do templo do Senhor? Ficaram aborrecidos, mano. O Herodes ficou chateado, porque achou que ia haver uma revolução, iam tentar depor Roma, e era uma situação política. E aí, como os sacerdotes que não estavam preparados, o Herodes já interpretou de outro jeito. Eles, na verdade, sabem e estão tentando armar um complô contra mim. Então, perceba, sacerdote despreparado, chateadinho, porque foi avisado e ficou evidenciado o quão despreparado eles estavam. E Herodes agora revoltado porque achava que ia ter uma comoção política para depor o Império Romano. Resultado, aquela chacina que o diabo promoveu por intermédio de Herodes. E essa é a técnica do diabo. Você percebe que para destruir o povo de Deus, lá na ocasião do livro do Êxodo, ele mandou matar todas as crianças, ok? Porque o povo de Deus estava crescendo muito e tal, não sei o que, e o libertador está vindo aí, e Moisés, ele conseguiu se livrar daquilo miraculosamente por causa da astúcia de sua mãe, que foi muito usada por Deus, o Joquebede. Aí você percebe agora que a mesma tática do diabo se repete. Assim como ele matou todas as crianças lá no tempo do Êxodo, agora ele faz a mesma coisa para tentar impedir o novo libertador, que é Jesus Cristo. Porque Moisés era uma figura e agora Jesus, de fato, é o verdadeiro libertador. A técnica é a mesma. E tudo isso por quê? Despreparo do povo de Deus. Então a pergunta que fica, eu estou preparado? E se eu estou preparado, por que eu não estou cumprindo a missão? Quando eu não cumpro a missão, eu mostro de modo muito claro o despreparo que eu tenho. Por que eu não estou envolvido na missão? É sinal que eu estou despreparado. E sobre cumprir missão e estar preparado, a gente tem um quadro aqui no Maná, que é Situações Inusitadas, onde a gente vai apresentar um contexto, um desafio e um contexto, um público e um desafio. Lá vem problema, pra então, né? pregar o evangelho pegadinha, né? em determinado lugar. Nem para avisar antes, né? Aí eu peço que o senhor pegue um papel. O senhor
tá no céu e tá aqui conosco também. Vamos lá. Caixa bacana, hein, mano? Bonita. Gostou? O orçamento aí tá bom, hein, mano? A professora tá liberando dinheiro, hein, mano? Quem será a professora, né? Quem será? Quem será? 8. Número 8. Devolve aqui pra caixa. Pode devolver. Bora lá. Contexto. Pequena vila em uma ilha remota no Pacífico. Público. Adultos de uma comunidade de pescadores. E o desafio. Não há acesso a recursos tecnológicos. Como que o senhor pregaria a mensagem nessa? Repete, por favor. Ó. Repete que minha mente tá bugando. Uma vila pequena em uma ilha remota no Pacífico. Vila pequena, ilha remota no Pacífico. Isso. Sim. O público são adultos de uma comunidade de pescadores. Adultos numa comunidade de pescadores. Isso. E o desafio, não há acessos a recursos tecnológicos. Ok. Vamos lá. Ilha remota no Pacífico significa que é uma ilha turística, porque todas as ilhas do Pacífico são paradisíacas, consequentemente turísticas. Então, a gente tem uma demanda de gente chegando. E se eles são pescadores, eles vivem disso. Eles têm que vender o peixe para alguém. Uhum. Então, o turista está vindo aí para poder consumir peixe. Então, você tem turista e você tem gente trabalhando. Como é que a igreja pode ser relevante nessa situação onde você tem muitos turistas e onde você tem muita gente adulta trabalhando com o instrumento da pesca? Você poderia promover algumas atividades de apoio ao turista, você poderia promover algumas atividades de apoio ao trabalhador, ok? Então, o que a igreja poderia pensar de apoio ao turista ou de apoio ao trabalhador local? A igreja precisava criar uma condição onde o indivíduo se sentisse apoiado pela igreja. Aí você pode começar a ter um monte de ideias relacionadas a isso. Que atividades que você pode fazer com o turista, que atividades que você pode fazer com o trabalhador local para aliviar o fardo dele. Afinal de contas, ele pesca a noite toda e ele tem que vender o seu pescado durante o dia. E quem é que toma... Não tem crianças na ilha? Esses pescadores não têm filhos? A quantidade de crianças é muito pequena? Aqui não tem dizendo não, só que tem que pregar. Então, vamos lá. Se eles trabalham a noite toda pescando e durante o dia ele tem que vender os peixes para os turistas e eles possuem filhos, quem que cuida dos filhos desse pessoal aí? Então, a igreja já poderia entrar com suporte de cuidado para com estas crianças. E a igreja poderia oferecer um coquetel de boas-vindas para todo turista que viesse, e a gente poderia ser relevante, não simplesmente abrindo a boca e pregando o evangelho, mas fazendo serviços sociais que nos aproximasse das pessoas, promovesse a amizade entre nós e estas pessoas para termos abertura de falar de Jesus. Não dá para falar de Jesus se o primeiro não foi construído o ambiente da amizade. Então, eu penso que esses pescadores eles precisam de ajuda. A igreja poderia promover alguns cursos de escolaridade, de alfabetização, poderia tomar conta das crianças, filhas dos pescadores, fazer, já que é um negócio onde o pessoal vem muito turista, uma escola cristã de férias que pudesse abraçar não só as crianças, como também os filhos dos turistas, as outras crianças que estão vindo. Enfim, opções que a gente pudesse criar vínculos de amizade para depois falar daquilo que a gente crê. Nossa, muito bom. Uma boa. Vai pegar mais um? Né? Não, o tempo pega mais não. acabou. Gastou. O tempo acabou. Tá bom. Muito obrigado, pastor, por aceitar o convite de estar prazer. aqui. Um Prazer foi meu. Que a estrela de Belém nos guie também. Amém. Amém. E muito obrigado também por você ter assistido, mas não sai ainda não. O pastor, o senhor pode orar pra gente? Posso. O episódio? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos proporciona tantas lições. E obrigado porque temos a chance de entender melhor a palavra através da lição da Escola Sabatina e, no caso dos adolescentes, através do Manacast. Que esta ferramenta possa iluminar cada vez mais o nosso entendimento, nossa compreensão sobre a Tua palavra e que possamos crescer e nos fortalecer na fé. Obrigado pelo exemplo dos reis magos que foram guiados pelos teus anjos porque estudavam as escrituras sagradas. Que de igual forma seja a nossa vida também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado Obrigada, a todos gente. vocês que Foi um prazer assistiram. com vocês também.
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Curte. Seguir a gente também lá no Instagram, @lbetim. Seguir o Pastor Dudu, qual é seu arroba, pastor? @PR Dudu. @PR Dudu. E muito obrigado por você estar aqui. É isso, galera. É Foi um isso. prazer. Valeu, Tchau. valeu.